Olá, boa noite. Dei aqui um tempinho o pessoal entrar. Quem entrou, entrou. Quem vai acompanhar pelo YouTube também seja bem-vindo. Que essa leitura possa edificar, né, a vida de cada um de nós. Como a dona Maria do Carmo estava aqui falando, né, que escutou 2 vezes o de ontem, que tem aprendido muito. E a gente fica aqui, né, do lado de cá, eu diria que muito feliz de saber que realmente está contribuindo, né, na vida de vocês e saber o que realmente você está ali colocando na prática, né? O que está fazendo a diferença, o que você está decidindo mudar, não só pela, né? Não é só acessar a consciência, saber, o homem é diferente Não, da é mulher, pôr em prática, né? Mas né? pôr em prática. Então, assim, qual é a ação diferente que, né? Quem se sentir à vontade de falar, pode falar, mas quem não se sentir à vontade, pense, coloca no teu caderno, mas toma uma decisão, porque são essas pequenas decisões de pequenas ações que vão fazer a diferença lá na frente. Às vezes, uma mudança no modo de falar com o esposo muda toda a vida. Muda como os filhos vão receber. Boa noite, Marleide. Muda como os teus filhos vão ver vocês. Muda a harmonia da tua casa, porque às vezes a mulher fala com tanta firmeza, com tanta grosseria, com tanta agitação, tanta irritação, que é como se tivesse uma onda de peso dentro daquele lar, daquela casa, porque talvez não consiga ser um lar. Talvez os filhos queiram se afastar desse lugar porque não aguentam aquela briga, confusão o tempo todo, né? Então, aquelas intriguinhas, aquelas pequenas coisinhas, ervas daninhas que vão tomando e é como se ela sugasse a seiva de vida que existe, sabe? A seiva de vida é o prazer de viver. Quantos homens estão se escondendo porque perderam o prazer de viver porque tem ao lado uma mulher manipuladora, controladora, uma mulher que quer encabeçar ao invés de ser submissa a ele. E aí, quando eu coloco aqui em altura, a submissão em nenhum momento é algo menor, porque um dia, para mim, eu pensei isso, que era como se colocar abaixo, mas não, é se colocar sob uma proteção. Porque quando o confronto vem, a chuva vem, ó, bate aqui no teto, o teto é o cabeça. E aí a mulher está aqui embaixo sendo a base, sendo protegida por ele. Então, muitas mulheres não querem viver isso. E se essa for uma decisão, né, de alguém que está ouvindo, tudo bem também. Só que saiba que você vai pagar um preço alto, alto, muito alto por isso. Enfim, e isso não é jogar praga, tá, gente? Eu estou falando baseado em princípios bíblicos. Se você não acreditar, também tudo bem, né? E você segue sua vida, só coloca aí no mosaico que talvez um dia faça sentido para você. Então, vamos começar a leitura de hoje, né? Que Deus abençoe, que Ele faça fluir, que Ele traga ainda muito mais intuição, mais percepções para nós, para que nós possamos mudar a nossa casa, o nosso casamento, começando pelas nossas atitudes, né? Por quem nós somos, por as mudanças que nós podemos fazer dentro da nossa zona de influência. Então, hoje começamos na página 131, capítulo 10, que fala assim, o título é Faça com que ele se sinta suficientemente seguro para amá-lo. Quando o autor já começa aqui dizendo assim, suficientemente seguro, ele está dizendo assim, mulher, dá pelo menos um pouco, o suficiente, pelo menos para ele se sentir seguro, para ele te amar, porque o homem precisa se sentir seguro para poder amar, para ele se colocar como alguém realmente vulnerável. Eu vou pedir só para depois vocês ligarem as câmeras de vocês, viu? Para vocês não ficarem só me ouvindo, mas interagir de verdade. Então, a qualquer momento que vocês quiserem, vocês podem abrir o microfone e falar, tá bom? Vou começar aqui. Parece estranho que um homem grande e forte precise sentir-se seguro, mas precisa. Ele pode ter um medo terrível e ficar confuso com o comportamento feminino. Sempre nos ressentimos do que não compreendemos e há muitas coisas entre os sexos que, em geral, não conseguimos entender. A confiança é uma área importante de preocupação para ambas as partes. Uma enorme quantidade de livros e artigos de revistas tem explorado a confiança da perspectiva feminina no que diz respeito à infidelidade.
mas parece haver verdadeira escassez de material para ajudar a mulher a entender a necessidade masculina de confiar nela e sentir-se seguro. O que implica ainda mais a questão é o fato de que a maioria dos homens não discute com facilidade seus sentimentos. A insegurança do homem pode ser devida à sua experiência em relacionamentos anteriores, sejam os seus ou com os que testemunhou quando criança. Mais uma vez, olha para a infância, olha para a criança. Ele pode ter percebido que abrir-se emocionalmente cria vulnerabilidade. É possível que tenha sofrido pessoalmente quando compartilhou seus sentimentos e os viu atirados em sua face num momento de raiva. Isso é muito do que a gente falou ontem. O homem nem sempre irá explicar com facilidade a razão do seu silêncio, mesmo quando advertido repetidamente para que faça isso. Algumas vezes fica silencioso sem sequer saber a causa, ou pode não compreender o efeito que a sua atitude suspeitosa e hábitos obstinados têm sobre você. Aprender a confiar é difícil para o homem. Quando finalmente passa a confiar e essa confiança é traída, tende a fechar-se numa redoma de silêncio e nunca sair dela. Confiança é algo difícil de conquistar. E se você der a um homem causa para sentir que violou a sua confiança, pode ser impossível reavê-la. Isso aqui é muito sério, porque se para a mulher ela consegue se expressar rápido, né, nas suas percepções, na sua, como é que eu poderia responder a uma ação do outro com rapidez, o homem não. O homem, ao invés de responder ali com rapidez, a resposta dele já é o silêncio, é ele se fechar nele mesmo. Então, até que ele confie é muito desafiador, mas também quando ele perde essa confiança, é muito mais desafiador ainda reconquistar. Então, é isso que o autor está o tempo todo aqui frisando, desde a leitura de ontem, ele está frisando sobre isso, sobre o poder das palavras e a confiança. Não sei dizer quantos homens me confidenciaram que não confiam em suas esposas. Gente, é muito sério isso, você não confiar na pessoa que você dorme do teu lado todo dia. Eu lembro que a primeira vez que eu li o livro, eu cheguei para meu marido e eu perguntei para ele, né? Eu parei assim, eu lembrei agora que lendo aqui para vocês, parei e disse, amor, você confia em mim? E aí ele ficou assim, por que você está me perguntando isso? Ele disse, é claro que eu confio. Aí eu disse, chegou, eu tirei assim, ai, que bom, né? Porque saber disso é um privilégio de poucas mulheres, saber assim, né, se o marido confia ou não confia. E até para ele dizer que não confia, ele precisa confiar para dizer que não confia, porque senão a mulher que dorme do lado, né, senão pega uma faca e mata ele. Então, assim, tem que ter, até para isso é preciso confiança, né? Então, qual é o nível da abertura, da vulnerabilidade que eu, como mulher, me coloco para gerar realmente confiança no meu marido, para ele confiar em mim, né? Eles as amam, mas não confiam nelas. Olha só isso. Muitos acham que a mulher os manipula com palavras e então, para defender-se, eles se refugiam no silêncio. Compreenda, porém, que esse silêncio não indica aceitação. Indica apenas que ele se afastou mais de você do que antes. Olha só, é um feedback silencioso. Então, nós precisamos estar atentas e sensíveis para perceber o que acontece ao nosso redor e saber qual a influência que eu tenho tido como esposa no silêncio ou na fala do meu marido. Os homens, porém, porque algumas só reclamam, né? Ele não fala nada, eu falo, e ele não me responde, ele não me dá um feedback. Será, amiga? O silêncio dele já é um feedback. Se você não estiver percebendo, não estiver atenta a isso, né? Agora, se você estiver tão ocupada com outras coisas que o silêncio ou a fala do teu marido não é importante para você, isso é muito mais preocupante. Os homens, porém, de maneira singular, podem ser sexualmente íntimos e continuar emocionalmente distantes. Não pense que a sua atitude amorosa na cama seja sempre um barômetro indicando corretamente que ele está inteiro em si mesmo ou em seu relacionamento.
Para o homem, confiança é sentir-se seguro de que, por mais mudanças que a esposa atravesse em sua passagem de vida, sua posição junto dela não será ameaçada. É saber que ela não irá enganá-lo. É ter certeza de que ela será sempre sua amiga. Confiança é a questão que obceca o coração do homem. Muitas vezes a insegurança que faz com que eles tenham o compromisso está associada à confiança. Vou só voltar aqui que eu pensei uma coisa, o pensamento voou e vai voltar aqui. Confiança é a questão que obceca o coração do homem. Muitas vezes a insegurança que faz com que eles tenham o compromisso está associada à confiança. Não se trata de desejarem permanecer solteiros, mas do medo de ter que confiar em alguém. Temem tanto ser magoados que preferem ficar sozinhos. Alguns homens são criados para não confiar nas mulheres. Parece estranho? A verdade é que muitos cresceram em lares onde viram ou ouviram demais. Esses meninos ouviram as conversas de mulheres descontentes sobre os homens e isso os deixou confusos. Muitos homens carregam cicatrizes de infância infeliz e lembranças infelizes. Eles viram os conflitos, os gritos e ficaram arrasados. E aí eu abro um parêntese aqui para mais uma vez falar para vocês a importância disso, dessa infância. Principalmente quem é pai e mãe, para que quando acontece uma situação, né, de conflito entre o casal, que resolvam, mas que não briguem na frente dos filhos, mostrando esse conflito para ele de uma forma, não é nem mostrando o conflito, mas assim, vou dar um exemplo. Um exemplo de deslealdade, de infidelidade entre o casal, num aspecto que é o quê? O casal briga, ou a esposa não gosta de uma coisa no marido, aí ela pega depois, vai reclamar e reclama na frente do filho. Quando faz isso sobre o marido, o que que acontece? Ele entende, a visão dele de homem é que, se ela falou assim, não, Maria, homem não presta. E aí ela fala isso na frente do filho. Então, na visão dele, ele como criança, um homem entende que eu, homem, não presto. Eu não presto. Então, na identidade dele, ele também vai ser ferido, porque a perspectiva dele de homem vai ser aí danificada. E aí imagina isso, né, no meio de uma confusão, de uma gritaria, de um conflito muito grande. Ou seja, a emoção, ela ancora, como é que eu posso dizer assim, ela marca. Nós fomos feitos para viver essas emoções. Então, principalmente numa emoção aí negativa, ela vai marcar ali, ela vai ficar, ela vai fixar na cabeça dele. Da mesma forma que se eu estivesse aqui brincando com vocês, tocando uma música e falando um conteúdo aqui que tivesse a ver com a música, vocês iam aprender mais rápido. Por quê? Porque a emoção que aquela música ia trazer, combinado com o conteúdo, ia fazer você aprender mais rápido, porque a emoção ancora a positiva e também ancora na negativa. Né? Então, assim, imagina só essa cena, esse conflito e o dano que vai ser causado na vida desse menino que escutar isso de uma mãe, por exemplo. Continuando aqui, não importa até que ponto o conflito entre os pais possa ter sido justificado, olha só, justificado. A criança nunca deveria ouvir a mãe falar mal do pai. Isso a torna desconfiada, pois acha que uma aliança entre duas pessoas foi quebrada. Uma aliança entre duas pessoas foi quebrada. E ela perde o respeito pelo laço do casamento. Olha o dano, gente, não é pouca coisa, é muita coisa. O dano é perder o respeito pelo laço do casamento. Quaisquer sejam os problemas que você possa ter com o pai, não use o filho para desabafar sua frustração ou como uma arma numa guerra entre você e o seu companheiro. E assim, eu falando de uma experiência pessoal, quando eu era criança, a minha mãe, ela contava muito as coisas que meu pai fazia com ela para mim. E eu tinha, tipo assim, uns 8, 9 anos, ela chegava para mim e me pedia conselho. Aí imagina só, uma criança dar conselho para uma mãe de 20 e tantos anos. Eu não fazia ideia do que era passar pela situação que ela estava passando. E às vezes ela chegava falando para mim de uma situação de traição e o que que você faria no meu lugar? Ela chegou uma vez a fazer essa pergunta para mim aquilo me encheu de confusão mental, porque eu era uma criança, e o que mais desenvolveu dentro de mim foi justamente isso,
a falta de respeito pelo laço do casamento, a falta de respeito pelo meu pai, uma rebeldia interna de tipo assim, eu precisava defender a minha mãe, porque ela estava passando em apuros, né? Ela era uma vítima e meu pai era o algoz, né? Então, assim, foi algo que foi desenvolvido, plantado dentro de mim com essas pequenas coisinhas, mas que hoje, graças a Deus, eu tenho consciência e eu posso me libertar disso, eu escolho me libertar disso. Mas durante muito tempo isso foi um conflito muito grande dentro de mim. Aí fala assim: o filho que se despedaça emocionalmente pode não demonstrar diante de você a sua confusão, mas quando for mais velho terá dificuldade em confiar na esposa. Olha só isso daqui. Isso aqui é muito sério. O filho que se despedaça emocionalmente pode não demonstrar diante de você a sua confusão, mas quando ele for mais velho, terá dificuldade em confiar na esposa. Ou seja, a semente que foi plantada lá entre o casamento dos pais dele, William, ele vai levar para o foi o casamento, macarrão que a Helena fez. entendeu? Ele vai levar para o casamento dele. Então, isso aqui é muito sério. Ele viu traição em sua própria mãe, e se não puder confiar nela, em que mulher poderá depositar a confiança? Então, se a própria mãe falou mal do pai, quebrou a aliança do casamento, ele entendeu que ele não pode confiar nem na mãe. E que outra mulher ele vai confiar? Ele vai levar essa desconfiança para o casamento junto com ele. E, na verdade, ele vai levar para onde ele for, ele vai transferir para todas as mulheres que ele perceber. A mulher é falsa, a mulher fala mal, a mulher briga, a mulher trai, né, a confiança, enfim. 2 Coríntios 8, de 8 a 9, fala assim: não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Olha a entrega que o Senhor Jesus fez por nós, né? Ele sendo rico, ele se fez pobre por amor de nós. O homem fica vulnerável quando ama e por isso corre perigo. Até mesmo Deus, quando nos ama, torna-se pobre. Isso significa literalmente que o amor gasta os seus recursos nos cuidados. Olha como isso é interessante. O amor gasta os seus recursos, a sua energia, o seu movimento de vida nos cuidados. Então, o amor, ele se desgasta, né? Enriquecemos aquele a quem amamos, mas às nossas próprias expensas. Muitos homens ficam intimidados com o desgaste de um compromisso emocional. É claro que querem os benefícios, mas talvez tenham medo de pagar a conta. Os homens tendem a sentir-se inseguros quanto a seus próprios sentimentos. Tivemos pouca prática no que se refere a relacionamentos. Nunca brincamos de casinha. Aí ele vai dando os exemplos, né, de coisas que os homens nunca viveram e as mulheres vivem, então treinam a vida toda para se tornar alguém que entende de sentimentos e de pessoas, mas eles não. Enquanto as meninas brincavam com vestidos de noiva e vestiam a Barbie e o Ken para o casamento, os garotos brincavam com tanques de guerra e jogos que não se prepararam para relacionar-se. Enquanto as meninas brincavam com bonecas que necessitavam de cobertores, trocas de fraldas e mamadeira, os meninos brincavam com trens que não exigiam muita emoção. Em resumo, os homens são orientados para as coisas. Temos mais facilidade para tratar com coisas do que com pessoas, especialmente quando as pessoas têm necessidades tão diferentes das nossas. É mais fácil para ele dar dinheiro, o corpo, o conselho, mas quando tem de dar o coração, fica aterrorizado. O que você fará se eu precisar de você? Se resolver me abrir, o que sairá do meu coração? Ele pergunta. De repente, até o homem mais forte treme quando sabe que passou da fase do desejo para a da necessidade. Desejar é seguro, necessitar é vulnerável. Ele sente que o seu coração está na mão da mulher, mas teme que essa mão se torne um punho de ferro que irá esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Quando, ao pensar na mulher, seus olhos ficam úmidos e o coração bate descompassado, o homem começa a se preocupar. Sente-se vulnerável, exposto, sente que está indefeso no furacão tempestuoso do amor. O que ele não compreende é que o amor da mulher é um abrigo.
uma proteção contra o vento. Abra os braços e o coração para ele. Mostre que ele está seguro. Deixe que saia do frio. Sozinha em casa. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Vou voltar aqui essa outra parte que ele nos dá no final um conselho, né? E ele fala que eu diria que nós merecemos, né? Compartilhar com o homem essa segurança a tal ponto dele confiar e entender que nos nossos braços também é um abrigo para eles, né? E eu vou contar aqui um erro que eu fiz gravíssimo e que me marca até hoje. Quando eu li aqui, me lembrou aqui novamente, ficou muito forte e eu resolvi voltar para falar. Quando eu era só namorada, né, do meu marido, teve uma época que a gente já tinha uns 4 anos de namoro e eu não via futuro naquele relacionamento mais. Tipo assim, eu notava que eu trabalhava, já era executiva, gestora de uma empresa e tal, e ele, tipo assim, era meninão, fazia faculdade e tal, mas eu não via futuro. Tipo, eu não conseguia não conseguia ter uma visão a longo prazo daquele relacionamento. E aí, eu simplesmente, do nada, entre aspas, né, na minha cabeça eu já estava buscando de alguma forma, mas eu vi que não fazia mais sentido e eu resolvi terminar com ele. Foi uma briguinha, uma coisinha besta, a gente nunca nem tinha brigado. 4 anos, ele sempre foi uma pessoa assim de resolver tudo muito na paz, sabe? Muito na brincadeira e tal, nem levava ali. Às vezes eu queria brigar com ele e não conseguia porque ele levava na brincadeira e tal, e acabava a gente sorrindo junto e ficando bem. Enfim, e aí um dia, numa bobagem na academia e tal, eu peguei e resolvi terminar com ele. E aí, quando foi no outro dia, ele mandou flores pro meu trabalho, mandou caixa de bombom, mandou um monte de coisa. Aí reuniu várias fotos nossas, aí fez uma carta atrás, eu até tenho, tá bem por aqui, em algum lugar aqui no escritório. E aí, e mesmo assim eu ainda terminei com ele. E mandei mensagem, e ele disse que eu terminei com ele por WhatsApp. Eu nem lembrava disso, ele que falou. Enfim, e aí, depois, ele nunca tinha me dado flores, né, assim, e ele nunca tinha dado flores para mulher nenhuma, e foi a primeira vez que ele deu flores. Mas mesmo assim, eu terminei com ele. Eu não voltei, eu não dei conta, eu saí distribuindo os bombons, distribuí as flores, tipo assim, eu não quis ficar com nada, para mim estava acabado. E aquilo foi muito decepcionante para ele. Aquilo, tipo assim, rachou a confiança e o coração dele naquele momento, sabe? E aí ele virou zoação da mãe dele, que a mãe dele falou assim: "Ah, eu nunca recebi flores tuas e tal, e aí você agora mandou flores, tipo assim, mandou flores para uma mulher, né? Na época eu era só uma namoradinha, né? Mandou flores para uma mulher e ela nem te correspondeu, né? Ela nem te respondeu nada, não sei o quê. E aí eu sei que isso causou um trauma para ele. Tanto é que ele nunca mais quis saber de dar flores para mim, nunca mais fez nada parecido. Mas isso aqui me chamou muita atenção porque foi um erro que eu cometi, porque nessa época eu não tinha discernimento, eu não tive essa percepção. Eu poderia ter outras formas de ter falado, outras formas de ter conversado, até com mais maturidade, mas de certa forma eu também era uma criança. Eu acho que eu tinha uns 23 anos, mais ou menos. E, enfim, a gente já tinha 4 anos de namoro, então, né, já era uma jornada juntos, mas eu entendia que dali para frente eu não queria mais. E aí foi até muito bom a gente ter terminado, porque uns 10 meses depois a gente voltou, e a gente voltou e voltou realmente para ficar. E aí muita coisa mudou na minha e na vida dele nesses 10 meses, e foi um tempo que ele amadureceu de fato. Ele buscou um emprego, ele foi conquistar outras coisas, ele estudou para o concurso, que hoje é o concurso que ele está, e hoje, né, é muito bem, a gente vive muito bem com isso, né, ele hoje é bombeiro, militar e tudo, mas ele só buscou tudo isso porque ele entendeu que eu não queria um homem de qualquer jeito do meu lado, e eu me posicionei, né, muito solidamente para ele. Quando a gente foi voltar, eu deixei muito claro: olha, eu vi que não dava mais certo por isso, por isso, por isso. E aí foi a hora que eu me posicionei de fato.
Mas, assim, a parte que eu queria falar é, quando ele foi totalmente vulnerável diante de mim, quando ele fez a cartinha de amor, quando ele mandou as flores, quando ele mandou os bombons, deixou lá no meu trabalho, para todo, tipo assim, para todo mundo ver, né? Foi entregar, fez questão de entregar na minha mão, e eu me esperou para eu receber, e eu, ó, tipo assim, não, tá acabado, né? Fui muito fria com ele, nem sei como eu fui tão fria, mas assim isso foi uma quebra ali, sabe? Foi muito forte para ele e ele demorou muito a confiar depois se ele podia realmente ser leve de novo comigo. E eu acho que a partir disso ele nunca mais conseguiu ser tão amoroso assim, tão entregue, tão livre, tão meninão como ele era assim em relação a demonstrar amor. E eu sei que parte disso foi, né, foi uma coisa que eu causei nesse momento que eu fiz isso. Eu acredito, né, que tenha sido. Que ele nunca se abriu plenamente em relação a isso. Eu já perguntei umas vezes, mas ele fala assim só de forma superficial. Mas enfim, espero que essa experiência ajude alguém, né, que está aí do outro lado, porque com certeza Deus tem um propósito com eu estar contando essa história, porque foi uma coisa que eu estava passando a leitura, eu não vou contar não, veio aqui na minha mente, não vou contar não. Mas aí eu andando na leitura e vim na história, eu disse, não, vou ter que falar. Então, enfim, só sendo obediente, tá bom, gente? Sozinho em casa. E aí fala assim, e quem foi ajudado com isso, depois me conta o que foi ajudado com essa história, porque vai aparecer alguém. Aí fala assim, Gênesis 3, 9 a 10, fala, e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Se o próprio Deus teve de perguntar ao homem, onde estás? Você certamente perceberá que toda a nossa sociedade, desde os filhos sem pai até as mulheres sem marido, está fazendo a mesma pergunta com razão. Você sabe que não precisa ser solteira para ficar sozinha. Pode fazer parte de um relacionamento e mesmo assim sentir-se solitária. Talvez haja um homem na cama com você, mas mesmo assim se mantém escondido. Ele pode prover financeiramente para você, voltar para casa à noite e se enterrar numa poltrona e mesmo assim não estar ali. As mulheres são tão instintivas que geralmente sabem quando estão sozinhas em casa. Mas, embora sinta que ele não está presente, ela, em geral, não sabe onde ele se encontra. O pior é que talvez não saiba como fazê-lo voltar. Adão se escondeu ao sentir-se ameaçado, e os homens continuam escondendo-se hoje. Alguns se escondem por trás de uma atitude machista que indica indiferença e que não estão realmente participando. Eles passam a vida agindo como meninos, brincando com brinquedos que sobraram da infância, esportes, contratos de emprego, carros, jogos, etc. Esses são os brinquedos ressuscitados da nossa infância. Meu irmão me disse certa vez que a única diferença entre homens e meninos é quando eles pagam pelos brinquedos. Compreenda, porém, que os brinquedos nem sempre indicam infantilidade. É o homem evitando as águas desconhecidas da honestidade emocional. É o esconder-se por insegurança, que poderia ser curada por uma dose forte de confiança. Alguns homens se escondem atrás do trabalho, outros atrás do sexo. Eles perseguem as mulheres como um passatempo em vez de arriscar-se com um compromisso. Temem levar a relação muito a sério. São meninos que degradam a mulher à posição de brinquedo, sentindo-se então seguros com elas em vez de lidar com um relacionamento mutuamente satisfatório. Então, aqui está a resposta para que talvez algumas venham buscar, né? Que é por que os homens vão buscar tanto, né? Tem tanto essa necessidade, muitas vezes, né, de estar em vários relacionamentos concomitantes, né? De não ter uma mulher só. Tá aqui a resposta. O amor, não, muitas vezes, gente, é por insegurança. A maioria das vezes é por insegurança dele. Ele não quer se entregar a uma só, porque ele não sabe. Ele não sabe ser vulnerável, ele não consegue. Então, é muito mais fácil para ele se dividir entre várias e ser superficial com todas elas. O amor não é um monólogo, é um diálogo. Um diálogo que ocorre entre duas pessoas que não sabem qual será a reação do outro. É difícil preparar-se para uma conversa quando você não tem ideia da reação do interlocutor. A imprevisibilidade faz com que alguns homens se sintam desconfortáveis e temerosos.
Você ficaria surpresa se soubesse do estado emocional em que alguns voltam do trabalho para casa levando más notícias. Sentem-se ansiosos por ter de contar à esposa o acontecido. Esse homem é, no entanto, um verdadeiro peso pesado, tem bíceps volumosos e parece o Mister Universo. Se tivesse de enfrentar outro homem, entraria em casa perfeitamente controlado. Mas ali está ele, indo para casa e temendo contar à esposa Mignon que fez isso ou aquilo. Não é o tamanho dela que o torna vulnerável, é a sua importância para ele. Lamentavelmente, a mulher talvez não compreenda que é assim tão importante para o marido. Em geral, ele não sabe como falar dessa importância. Ele nem quer que a mulher saiba que deu 3 voltas no quarteirão preparando-se para contar-lhe o ocorrido. A simples verdade é que ele não confia na reação dela ou não se sente seguro. É essa incerteza que impede o homem de falar muito, de se achegar demais. Quem sabe como ela vai reagir? A espontaneidade é excitante. Um beijo inesperado, uma dança alegre. O desconhecido pode emocionar. Mas o que acontecerá se ele beijar uma face que se vira para o outro lado ou dançar com uma parceira que de repente se recusa rigidamente a responder? A incerteza do futuro amedronta tanto o homem quanto o pitbull amedronta um gato. Oi, então já temos aqui outra resposta, a incerteza. A incerteza para ele é uma coisa que deixa ele num estado assim de muita ansiedade, de muita, como é que eu posso dizer, realmente de muita preocupação, eu diria. O homem se esforça para confiar numa mulher. Será que as palavras dela estão realmente transmitindo os sentimentos do coração? Quando fazem amor, ela está de fato enlevada ou apenas aceitando? Quanto mais a conhece, tanto mais fácil compartilhar seu coração, seus segredos e suas cicatrizes com ela. Vou repetir. Quanto mais a conhece, tanto mais fácil compartilhar seu coração, seus segredos e suas cicatrizes com ela. Então, a tendência é que com o tempo de relacionamento, e aí eu digo relacionamento de fato, ou seja, duas partes, né, imersas nessa troca, né? Uma troca mútua. Então, isso é relacionamento. Então, a tendência é que quanto mais tempo passem juntos, mais se conheçam, né? E mais estejam um diante do outro vulnerável, ou seja, despidos de toda e qualquer máscara. Nenhum de nós tem medo de contar a qualquer pessoa algo. E aí, quem talvez possa falar para a gente dar um caso de experiência aí é a Dona Maria do Carmo, né? Para dizer se é assim. Não sei quanto tempo você tem de casada, mas creio que muitos anos, né? Quantos anos você tem de casada? Minha filha, eu faço agora em maio 44 anos. Uau! Uau! 44. Mas assim, eu estou aprendendo ainda hoje. Foram muitas coisas, né? Mas eu persisti, resisti, e aí eu compreendo muitas coisas lendo esse livro, como, né, passando um filme de como era, de como eu agia, como eu não compreendia certas coisas, né? Porque não é fácil. A vida, a gente vai aprendendo, é uma lição diária, né? Fico pensando nos erros na criação dos filhos, enfim, sabe? É muita experiência, tocou demais em mim esse livro. Nossa, eu estou adorando mesmo. Que bom, que bom. Depois, no final, pensa em uma experiência que seja uma das mais impactantes, que na leitura você lembrou, assim, que foi uma coisa que, tipo assim, se você pudesse dizer para alguém não cometer o mesmo erro que você cometeu, o que seria? Tá bom? Uhum. Eu dou 5 minutos para você no final, para você contar a sua experiência, porque 44 anos não são 44 dias, não. Pois é verdade. Nenhum de nós, vou continuar aqui, aí você pensa aí. Nenhum de nós tem medo, se você sentir à vontade, tá? Não precisa ficar ansiosa, não. Nenhum de nós tem medo de contar a qualquer pessoa algo que julgamos que ela vai aprovar. O verdadeiro teste é falar quando o que temos para dizer é embaraçoso ou negativo. E muito mais desafiador é para o homem contar essas coisas à mulher que ama.
Se ele não estivesse amando, não teria necessidade de ficar intimidado. No entanto, quanto mais ama e mais necessita da mulher, tanto mais inseguro se torna. Ele imagina que se ela soubesse quanto precisa dela, será que ainda o consideraria forte? O que aconteceria se chegasse em casa e chorasse nos seus braços pelo menos uma vez? O que ele não sabe é que, na maioria dos casos, a mulher ficaria feliz em ter um marido que se sentisse tão confortável com ela a ponto de ser vulnerável. A dama está cansada de lidar com homens fechados numa armadura protetora. Ela não pode aproximar-se de um homem assim e não quer continuar tentando tocá-lo através de um escudo grosso de metal. Quer tocar o seu coração, sua necessidade e até o seu medo. É esse grau de despojamento que lhe dá a segurança de que o amor dele é real. Se não consegue isso, fica fazendo perguntas que enlouquecem os homens, tais como: você me ama? Me ama de verdade? E aí eles ficam, ó. Por seu lado, os homens pensam que as mulheres são impenetráveis. Um homem olha para uma mulher boquiaberto como uma criança. Ela é linda como um quadro no museu, mas está cercada por paredes de vidro, impedindo que a toque. Esse vidro é a personalidade feminina. As mudanças de disposição, os mecanismos de defesa, são usados para defendê-la de um mundo que nem sempre é justo, nem expressa aceitação. A mulher veste essa armadura para que os homens não possam feri-la, como fizeram no passado. A caixa de vidro que cerca a mulher mantém o homem inseguro, e ele acha quase impossível alcançar a alma gêmea do outro lado da sua incerteza. Temos então duas pessoas, ambas embrulhadas e protegidas, mas isoladas e incapazes de se tocarem. Não é de admirar que os relacionamentos sejam tão difíceis. Você já notou que alguns casais se dão melhor depois de separados do que quando estavam juntos? Eles desistiram do casamento, não porque aquilo de que necessitavam não se achava nele. É mais provável que não tivessem encontrado um meio de penetrar no envoltório e chegar à essência do coração um do outro. Eles ainda se amam. O fato é que se zangaram por estar tão próximos e, no entanto, tão distantes. Isso aqui é muito real hoje, né? É muito comum, na verdade. Coisas do coração. O homem silencioso, quase sempre obstinado, olha pela janela ou para o copo que tem na mão. Ele se enterrou nas câmaras de seus pensamentos, sem ver o que ocorre à sua volta. Como um jurado, considera um veredito com todo cuidado. Pondera se ela é uma testemunha segura e tem credibilidade suficiente para que possa abrir diante dela o coração. Esse coração tem permanecido selado como um cofre e coberto de teias de aranha. Tentar abrir o coração de um homem é uma tarefa desafiadora. Ele quase sempre lhe oferece coisas em substituição ao coração, pois é mais fácil para ele dar os seus recursos do que dar a si mesmo. Essas imitações têm o propósito de apaziguá-la e transmitir afeição, sem pôr em perigo o verdadeiro tesouro do seu relacionamento, seu coração. A maioria dos homens não associa o doar o corpo ao doar o coração, mas as mulheres tendem a fazer ambas as coisas ao mesmo tempo. A mulher quase sempre oferece o corpo só quando está pronta para oferecer o coração. A doação do seu corpo é um símbolo do seu compromisso com o parceiro. Significa que está amando. A mulher virtuosa se valoriza demais para ser passada de homem em homem. Seu corpo só chega ao altar do amor quando existe um sentimento seguro de afeto. Ela só se entregará fisicamente quando estiver pronta para dar-se espiritualmente. Sempre que oferece o corpo é uma indicação de que o seu coração está por perto. É verdade, seu coração jaz trêmulo sobre o altar. Seu corpo é apenas um aviso de que seus sentimentos são sérios, indicam sua intenção de continuar o relacionamento. Isso é paixão pura, é amor verdadeiro. Não pode ser exigido nem comprado. Só aparece quando a mulher o entrega livremente em seus próprios termos. O coração e o corpo se combinam para formar um elixir, um vinho mais doce que alguém já saboreou.
É a experiência inebriante que faz surgir um riso tolo no rosto de um homem no meio do dia. É o que faz a mulher enrubescer e suspirar levemente em sua mesa. Quando a mulher virtuosa entrega seu corpo, está entregando também seu coração e sua alma. Que tesouro a contemplar! É trágico saber que mulheres se afundaram no abismo da lascívia sem amor. Quantas mulheres hoje, né, não são essas virtuosas que está falando aqui, e elas se entregam, né, pela lascívia, se entregam de qualquer jeito, sem nem conhecer muitas vezes. Essas mulheres são geralmente vítimas de uma educação doentia e de experiências traumáticas que as deixaram feridas e com baixa autoestima. Elas não se dão valor e entregam o corpo a quem quer que peça. Outras usam o corpo por pensarem que essa é a única maneira de ganhar um homem. Acham que seu corpo é a única coisa que possuem para negociar no jogo do amor. Mas o amor não é um jogo, nem pode ser negociado. Quando a mulher se entrega fácil demais, ela perde o valor aos olhos masculinos. Se ela não se valoriza, porque eles deveriam fazê-lo? Quando, porém, a mulher sabe que o seu corpo e o seu coração são duas joias na mesma coroa, ela só dará essa coroa a um homem digno dela, só deveria entregá-la a um príncipe. Grande parte das mulheres dá grande importância à entrega do corpo e por isso acredita na monogamia. Para elas, a infidelidade é um pecado imperdoável. Quase todas consideram o adultério como símbolo da traição. Para elas, sexo e amor não são mutuamente exclusivos, mas a mentalidade dos homens nem sempre é essa. Muitos homens, infelizmente, provaram que têm capacidade de colocar seus afetos num lugar e suas energias sexuais em outro. Veja bem, os homens acham fácil dar o corpo, a dádiva do coração é que é difícil para eles. Um jovem pode estar pronto para acariciar a namorada, mas tem medo de assumir um compromisso que exija a entrega do seu coração. Se ela lhe pedir que prometa sexo e morredouro, ele prometeria num piscar de olhos, mas se pedir que prometa amor eterno, ele recusa aterrorizado. O homem vive fazendo sexo e pensando que está recebendo amor, acha bom e não fica emocionalmente vulnerável. O que não percebe é que está obtendo apenas metade da torta e perdendo a melhor parte. Então continua praticando sexo sem compartilhar o coração e se perguntando por que não está satisfeito. Para encontrar satisfação, faz ainda mais sexo. Isso se torna um enorme problema quando o homem é casado. Ele diz que ama a esposa, mas tem medo de dar-lhe o coração. Quando sente que falta alguma coisa no casamento, vai em busca de satisfação fora dele. A parte triste é que esse homem, com frequência, não percebe que está cometendo um erro. O homem dificilmente confessa a sua infidelidade. É preciso que seja apanhado para poder confessar. Mesmo quando pego em flagrante, procurará mentir para livrar-se da dificuldade. O homem não entende a ira da mulher nesses casos. Ela se sente suja e vulgar. Em geral, pensa que falhou e que, de algum modo, o problema é uma indicação de sua insuficiência. Foi humilhada e sente-se traída. Ao confrontá-lo, ela o ataca com insultos venenosos e lágrimas raivosas. Quase sempre diz, como pôde? Para piorar as coisas, ele responde, foi apenas sexo, mas eu amo você. A essa altura, ela está pronta para matá-lo, não consegue compreender. Se ele a amasse, teria vindo para casa na noite anterior. Tem razão? Sim, tem razão de esperar compromisso por parte do marido. Por que então ele fica ali parecendo confuso? Pode amá-la e mesmo assim ser infiel? Sim. Pense um pouco. Nós cristãos amamos o Senhor, mas somos muitas vezes infiéis a esse amor. Ele espera que sejamos responsáveis e fiéis, não é? Você já quebrou alguma vez a promessa a ele? E foi perdoada? Sim. Quer admitamos ou não, todos fizemos coisas tolas que não refletiram nosso coração e nossos valores.
Há um ponto em que você percebe que esse homem jamais mudará e que não sente arrependimento, mas é perigoso recusar-se a perdoar uma pessoa sinceramente arrependida, não importa quem seja ou o que tenha feito. Você talvez tenha de colher mais tarde os resultados de uma atitude rígida. E isso que a Escritura quer dizer quando declara: com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Eu estou lembrando aqui de algumas pessoas que passaram na minha vida e viveram situações semelhantes. E como é que eu poderia dizer assim, em honra a essas pessoas, eu vou reler esse capítulo, esse versículo, esse parágrafo aqui, que a gente tem um tempinho. Quer admitamos ou não. E eu quero que você amplie bem os seus ouvidos. Pega aí um cotonete aí onde você tá, mulher, agora. Pega um cotonete. Faz assim, ó. Tira aí toda a sujeira. Pede aí, ó, pro Espírito Santo tirar assim todo o empecilho que tá fechando os teus ouvidos. Se nessa leitura até agora nada penetrou no teu coração, eu quero que isso aqui penetre. Abre aí teu coração para ouvir. Quer admitamos ou não. Todos fizemos coisas tolas que não refletiram o nosso coração e nossos valores. Todos nós erramos. Há um ponto em que você percebe que esse homem jamais mudará e que não sente arrependimento. Mas é perigoso recusar-se a perdoar uma pessoa sinceramente arrependida. Não importa quem seja ou o que tenha feito. Você talvez tenha de colher mais tarde os resultados de sua atitude rígida. Talvez não só você, talvez os seus filhos, talvez as próximas gerações colham o fruto de uma decisão, de uma reação, de uma atitude tão rígida sua. Tão intolerante. É isso que a Escritura quer dizer quando declara: com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Quero que separe por um minuto e reflita qual tem sido o tamanho da régua que você tem feito de julgamento diante dos outros. Qual tem sido a régua de julgamento? Tem sido grande? Tem sido pequena? O tamanho do julgamento que você tem feito sobre as pessoas. Porque à medida com que você medir o outro, você vai ser medido também. Você é intolerante? Vai colher intolerância em algum momento da sua vida. A sua infração talvez não tenha sido na mesma área de fraqueza, mas todos lidamos com remorsos devidos a pequenos defeitos de caráter. O Deus que nos conhece intimamente observa como julgamos os outros quando temos a vantagem de estar certos. O poder pode ser um verdadeiro teste do caráter. Como você lida com a misericórdia quando se sente justificada para condenar? Tenha isto em mente ao sentenciar seu marido. Sei que há um ponto sem volta e pode haver casamentos fatalmente atingidos. Nem todos, porém, que estão procurando os tribunais precisam realmente disso. Alguns deveriam ir ao altar, onde os votos foram originalmente feitos, e pedir a Deus graça para ajudá-los a mudar e curar-se. É claro que se trata de uma terrível fraqueza de caráter dele, mas as fraquezas podem ser curadas. A decisão é sua. Você pode ir embora e dizer: você falhou e eu desisto. Talvez deva fazer isso. Cada caso, no entanto, é diferente. A decisão lhe pertence. Eu leio só o trechinho da outra. Não elimine depressa demais o perdão. Quem sabe seja possível reavivar a sua relação. E aí eu vou parar aqui só para finalizar essa ideia. E que sirva de reflexão para você, né? Nesse período, qual tem sido a régua. E eu gostei muito dessa instrução e eu confesso que eu me arrepiei toda aqui quando eu li essa parte que fala assim: sei que, né, há um ponto sem volta e pode haver casamentos fatalmente atingidos. Nem todos, porém, que estão procurando os tribunais precisam realmente disso. Alguns deveriam ir ao altar, onde os votos foram originalmente feitos, e pedir a Deus graça para ajudá-los a mudar e curar-se.
Quantas, ao invés de buscar o Senhor, colocar diante dele, simplesmente decidiram só julgar e usar a sua régua? Esquecendo que em outras áreas, em algum momento, elas também erraram. E aí, um dia, quando for o momento oportuno, né, se eu sentir no coração de falar, eu vou dar um testemunho sobre isso, porque é uma coisa assim é muito fácil a gente julgar quando a gente se acha certa, né? Quando se acha assim, né? Você tá ali, é a juíza da vida do outro, porque o outro errou. Ah, mas porque ele fez, foi isso é intolerável para mim. Quantas coisas que parecem pequenas, mas que foram acumulando, e eu fiz ou você fez para que causasse essa brecha para ele fazer isso. Né? Em que momento eu e você não nos permitimos que esse homem se sentisse à vontade para ser vulnerável diante de nós, para nos amar com inteireza, para se sentir confortável em entregar o seu coração a nós. E realmente essa resposta de como esse homem pode entregar o coração a nós, realmente ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor com discernimento, com tranquilidade de coração, com presença, inteireza, e uma mudança real de comportamento em relação a como você lida com ele e com as pessoas da sua casa. E essa é uma certeza cada vez assim mais presente na minha vida, porque eu e você não temos o controle de nada. Todo o controle, nós só temos o comando. Deus nos deu algo, a gente pode direcionar a partir do que Deus nos deu. Mas o controle das coisas não está na nossa mão, está nas mãos de Deus. Todas as vezes que eu e você queremos controlar algo, a gente faz um papel que não é nosso, que é um papel de julgador. Então, agora eu vou dar aqui 2 minutos para a dona do carro, para ela poder dar aí um testemunho e falar o que foi mais forte aqui para ela, né? Se ela sentir à vontade. Dona do carro, sua câmera está um pouco falhando para mim. Não sei se a sua conexão está boa. Mas pode ligar seu áudio aí. Oi? Está ouvindo? Eu não gostaria de falar ao vivo, não. Eu deixo no grupo um depoimento, pode ser? Beleza, combinado. Alguma das meninas quer falar o que mais lhe marcou, o que né, ficou forte, se alguma coisa veio assim à tona, que essa leitura de hoje é uma leitura forte, né? Principalmente quando a gente vem para esse papel de reflexão, de pensar assim, né, qual foi a minha O influência no que filme tem que passa na acontecido? cabeça da gente diante dessa leitura, né? É o Passou quê? 1000 filme. Mas que bom, de alguma forma, hoje eu li uma frase que me chamou muita atenção, que fala assim: o sofrimento é o megafone de Deus. Quantas pessoas vieram para esse grupo pelo sofrimento? Aí Deus pegou o megafone e gritou assim: ei, filha, eu tô te chamando para você ser restaurada, para você se curar. Para você, é para você. Antes de ser para sua casa e para o seu marido, é para você, filha. Eu te amo e é por isso que eu estou te chamando pela dor. Para que você saiba que sou eu. É assim que Deus está falando hoje. Daiane, veja, eu tenho uma amiga, esposa do meu sobrinho, e eu sou confidente dela. Né? Então, tudo que tem nesse livro, ela é uma pessoa cristã, evangélica. E eu mandei para ela não assistiu um vídeo desse, era tudo para ela. Tudo que foi falado hoje, a questão da criança, já aconteceu coisas terríveis. Uma criancinha de 6 anos, de ter um sonho que o pai morreu, que a mãe morreu, que estava sozinha. Enfim, eu gostaria que ela assistisse, ela não assistiu um vídeo desse. Infelizmente, a gente não pode fazer nada. Às vezes, dona do carro, não é o momento dela. Só isso. E aí você fez a sua parte, porque o que você podia fazer? Enviar, falar do que tem sido para você e pronto. Ela quer? Não, ela não quer. Então tá tudo bem.
né? Tudo A certo, sua né? função, você já fez, não é de mudar ninguém, ela só vai mudar ela mesma, e se ela quiser mudar, se É ela não verdade. quiser, acabou. Então, assim, hoje eu tenho um coração muito em paz em relação a isso, sabe? É tipo aquela coisa, eu sei que esse sangue não vai cair sobre mim, sabe? Quando acontece assim, alguma coisa, a ajuda, ela só vai para quem quer ser ajudado. É verdade. Não Então, adianta fique em insistir, paz. não. Fique em paz, seja a mudança que você quer ver, que eu tenho certeza que ela vai enxergar, você vai ser uma influência, vai ser uma referência para ela. E um dia ela vai chegar e vai perguntar, dono do carro, o que que você fez para mudar o seu casamento? O que que você fez para Uhum. transformar o relacionamento com seus filhos? Aí ela vai lhe procurar. Aí é a hora que você tem a grande oportunidade de apresentar para ela o caminho que você trilhou, Ok. viu? Gente, pois um beijo, fiquem com Deus. Foi Beijo, ótimo estar aqui beijo. com vocês, essa troca, viu? E até amanhã. Até amanhã.